O Vaticano autorizou o início do processo de beatificação de Padre Cícero Romão Batista. A informação foi dada pelo bispo da diocese da cidade do Crato, no Ceará, Dom Magnus Henrique Lopes. Foi ele o responsável por solicitar ao Papa Francisco a abertura do processo de beatificação em maio deste ano. Em uma missa realizada na manhã deste sábado em Juazeiro do Norte, no Ceará, Dom Magnus Henrique Lopes leu trecho de uma carta enviada pelo Papa Francisco, em que é comunicada a decisão da abertura do processo de beatificação. O anúncio foi celebrado pelos fiéis. Viva os Padre Cícero Romão! Padre Cícero Romão Batista, conhecido também como Padre Inciso, é considerado um santo popular para muitos fiéis católicos nordestinos. Ele nasceu em 1844, na cidade cearense do Crato, e foi ordenado padre aos 26 anos de idade. Boa parte do seu ministério foi na cidade de Juazeiro do Norte, que até hoje recebe anualmente milhões de romeiros de todo o país. Padre Cícero morreu em 1934, rompido com o Vaticano por envolvimento com a política, mas em 2015 a Igreja Católica reconciliou o sacerdote, o que permitiu que um processo de beatificação fosse aberto. Fotos que tem no Brasil, especialmente na região Nordeste. A informação foi anunciada neste sábado pela Diocese do Crato, no Ceará, onde nasceu o religioso em 1844. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus. Padre Cícero, também chamado pelos nordestinos de Padre Inciso, morreu em 1934 em Juazeiro do Norte, no interior cearense. Desde então, a cidade atrai todos os anos centenas de romarias em homenagem a ele. Desde 1969, uma estátua de 27 metros de Padre Cícero dá boas-vindas aos fiéis. No local, existe ainda um museu e uma pequena igreja. Antes de ter o reconhecimento pelo clero, o Vaticano rompeu com o padre mais conhecido do Nordeste. Os motivos foram o envolvimento do religioso com a política, além de um mistério conhecido como o milagre da hóstia. Ao oferecer a Beata Maria de Araújo o pão consagrado, que representa o corpo de Jesus, a hóstia teria se transformado em sangue na boca dela. A história se espalhou e foi considerada um equívoco pela Igreja. O pedido de beatificação foi solicitado ao Papa Francisco em maio deste ano e ainda não há um prazo para o resultado final. O Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero. A multidão de romeiros recebeu o anúncio do bispo da diocese de Crato. É com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista. É o primeiro passo de um longo processo em que o Vaticano precisa reconhecer 2 milagres para que seja canonizado. Padre Cícero Romão Batista recebeu o título de servo de Deus. Líder religioso e político, o Padre Inciso, como é conhecido, já é ao menos um santo na concepção popular. Milhares de fiéis saem em romaria a seu túmulo, em Juazeiro do Norte, no Ceará. O Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação de Padre Inciso. O anúncio foi feito pelo bispo da Diocese do Crato durante uma missa que acontece todo dia 20 em Juazeiro do Norte, no Ceará, em homenagem ao padre. O pedido foi feito em maio deste ano ao Papa Francisco. Referência religiosa no país, especialmente para os nordestinos, Padre Cícero nasceu em Crato em 1844 e fundou a cidade de Juazeiro do Norte. Ganhou fama de milagreiro depois de uma hóstia se transformar em sangue na boca de uma religiosa. Apesar da repercussão popular, o líder religioso foi punido na época pelo Vaticano, que o acusou de manipular fiéis. Ele morreu no dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos,
anos sem poder exercer a função de padre. Apenas em 2015 teve uma reconciliação com a Igreja Católica. Agora, para que possa se tornar santo, será necessário comprovar o milagre. Só depois disso, começa o rigoroso processo de canonização, que pode levar anos para ser concluído. O Vaticano autorizou o processo de beatificação do Padre Cícero. O anúncio foi feito hoje pelo bispo da Diocese do Crato, no Ceará. Durante uma missa ao ar livre em Juazeiro do Norte, Dom Magnus Henrique Lopes anunciou que recebeu uma carta da Santa Sé por determinação do Papa Francisco, autorizando a beatificação do Padre Cícero. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus. Padre Cícero nasceu no Crato e fundou a cidade de Juazeiro do Norte em 1911. Conhecido popularmente como Padre Inciso, ganhou fama de milagreiro depois de testemunhas afirmarem que uma hóstia se transformou em sangue na boca de uma fiel. À época, ele foi punido pelo Vaticano, acusado de manipular a crença popular e morreu impedido de exercer as funções de padre. Em 2015, Padre Cícero foi reconciliado com a Igreja pelo Papa Francisco. O Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero. O anúncio foi feito na Capela do Socorro, onde o corpo do Padre Cícero está sepultado. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista. Os devotos receberam a notícia com festa. Agora será preciso comprovar o milagre do Padre Cícero para que ele se torne beato. O pedido para a abertura do processo foi feito pelo bispo da região em maio, diretamente para o Papa Francisco, no Vaticano. Esperamos que Vossa Santidade, na hora oportuna, examine com o coração de Pai e como sucessor de Pedro este pedido ora formulado, cuja resposta é o anseio dos milhões de devotos do Padre Cícero. O processo também abre caminho para outro acontecimento muito aguardado pelos fiéis: o reconhecimento de Padre Cícero como santo. Para isso, será preciso, depois da beatificação, a comprovação de mais um milagre. Mesmo sem o título oficial, Padre Cícero já é considerado santo por muitos devotos. Milhares de fiéis visitam Juazeiro do Norte durante todo o ano. Padre Cícero nasceu na cidade do Crato em 24 de março de 1844 e fundou Juazeiro do Norte em 1911. Ele foi o primeiro prefeito do lugar, que começou com um vilarejo e hoje se transformou em uma das maiores cidades do Ceará. O sacerdote ficou mundialmente conhecido como milagreiro, após uma hóstia se transformar em sangue na boca de uma fiel. Mas o Vaticano não enxergou isso como um milagre e puniu o padre, que foi acusado de manipular a crença popular. Ele morreu em 20 de julho de 1934, sem o perdão da Igreja e impedido de exercer as funções sacerdotais. Só em 2015 houve a reconciliação concedida pelo Papa Francisco. Agora, os devotos não veem a hora do Padim receber mais um reconhecimento. Feliz aquele que pôde participar desse momento. Foi maravilhoso, porque foi um céu e nós dentro.